Daniel diz que aqueles que conhecem o seu Deus são fortes e são ativos. Oh, glória a Deus! Deus nos chamou com o espírito de ousadia. Deus não nos deu o espírito de covardia. Nós somos cabeça e não somos cauda em Cristo Jesus. Amém? Pois bem, mais uma vez, boa noite, graça e paz. Essa é a minha saudação. Sou o pastor Anderson Nogueira, pastor da Igreja Cristo Vive Missão. Nós estamos em processo de mudança, alteração do nome da igreja. Estamos criando a nossa identidade, nosso corpo doutrinário, nossas raízes de confissão de fé históricas, reformadas. Então temos uma linha bíblica de pensamento e queremos estar alinhados à palavra de Deus. Nada de mente megalomaníaca, nada de pensamentos humanos, nada de pastor executivo, coaching, nada disso. Nós queremos Jesus, queremos Bíblia, para a glória do Senhor. É Ele quem deve crescer em nossas vidas. Pois bem, então, tendo dito isso, mais uma vez, graça e paz, bem-vindos, sintam-se em paz. Você está em paz, você está em família, você está aqui com o povo de Deus, família espiritual, para estudar a palavra de Deus, para orarmos com fé. Eu quero ter total foco na palavra de Deus. É isso que nos interessa, irmãos. É seguir o caminho puro, seguir o caminho da palavra, seguir um caminho que agrade o coração de Deus, que exalte o nome do Senhor. Esse é o mais profundo desejo do meu coração. Então, nós, às sextas-feiras, estamos em busca da palavra de Deus pelo mover da oração, fundamentar a vida de oração na palavra de Deus. Nós cremos que através da oração avivamentos ocorrem, mover de Deus acontece, corações se aquecem, a orientação de Deus, iluminação de olhos. O Novo Testamento nos mostra isso. Então nós precisamos saber o que a palavra ensina, para que nós não achemos que oração é uma reza, é uma repetição, sabe? Algo monótono, enfadonho, que não tem resultados. Pelo contrário, a oração é poderosa. Certa vez alguém perguntou a um teólogo qual era o mais importante, se era a pregação da palavra ou se era a vida de oração. Olha que coisa, hein? Você sabe, não existe nada mais importante que a palavra. Nada mais importante do que a palavra. A palavra de Deus é a base de tudo. O povo é destruído por falta de conhecimento. Por falta de conhecimento que as heresias florescem e o povo é destruído. Mas esse teólogo respondeu a pergunta: o que é mais importante? A pregação da palavra ou a vida de oração? Ele respondeu: qual é o mais importante para o passarinho? A asa esquerda ou a asa direita? Ou seja, tamanha importância tem a vida de oração. Amém? Daqui a pouco nós vamos pedir a Deus, orar. Nós temos alguns casos aqui de extrema urgência, tá? Para orar a Deus, vamos colocar diante do Senhor e queremos contar com as vossas orações. Esteja aí já em espírito de oração. Já vamos falar os nome por nome, as pessoas, colocar diante do Senhor. Prepare aí também a tua mensagem para colocar no chat daqui a pouquinho. E os nossos presbíteros, irmãos da igreja, nossa pastora querida, todos os irmãos estarão orando por você. Amém? Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero abrir um pequeno parêntese para falar da minha grande alegria pelas nossas obras na igreja de Itaipu, que estão avançando. Já terminamos de levantar a parede direita, que é a parede que faz o alargamento do templo, já está lá em cima. Já estamos fazendo a maquise, as colunas já estão cheias, para a glória do Senhor. Está tudo de vento em popa. Muita alegria por essas bênçãos. Louvado seja o Senhor, que a provisão continue sendo dada. O Senhor, Deus poderoso, levantou uma família na igreja que está
patrocinando esta obra. Eu peço a Deus que dê toda a provisão para esta casa, toda sorte de bênçãos. Mas você que me ouve também pode semear, por favor, semeie a tua semente para esta obra, tá bem? Em nome do Senhor Jesus. Estamos em processo da alteração do nome da igreja, já está dando entrada, já o novo nome vamos divulgar aqui para a glória do Senhor. Amém. 5 minutos de introdução, recepção, boas-vindas, parênteses, palavras. Vamos agora à pregação da palavra de Deus. Apenas lembrando, antes, que previsão para outubro, nós vamos falar sobre o tratado da oração. Maravilhoso isso, o tratado da oração. Nós vamos abordar o que é a oração, a verdadeira oração, fundamentos da oração, quando orar, como orar, o que é a oração em nome de Jesus, o que é esse mover da oração. Um grande tratado da oração. Nós vamos abordar, eu creio que teremos uma escola de oração em nosso ministério para a glória do Senhor, uma base fundamental para a fé cristã. Previsão para outubro, hein? Em nome de Jesus. Expectativa grande em nossos corações. Estamos passeando por Atos dos Apóstolos. Abra aí, por favor, a sua Bíblia. Estamos no primeiro século da igreja, nas pegadas dos apóstolos, para a glória do Senhor. Estes sim, os apóstolos de Cristo. Apóstolos de Cristo nunca pegariam o telefone para xingar a ovelha, para expulsar a ovelha, para mandar arrancar a placa, nunca. Pessoa sozinha, uma senhora sozinha em Saquarema, ouvir o filho sendo xingado, enfim, nunca um apóstolo de Cristo faria uma coisa dessa. Então eu não sei se você conhece alguém que tem esse tipo de comportamento. Pois bem, o que me interessa é falar a palavra de Deus. Então vamos lá. Atos capítulo 11, versículos de 1 a 3. Oração e missão, superando barreiras rumo à evangelização. Vamos lá, vamos falar da palavra. O que nos interessa aqui é a palavra, amados. É a palavra. O que tem espaço aqui na nossa igreja é a palavra de Deus, nada mais. Atos 11, 1 a 3. Vamos focar na palavra. Diz assim a palavra do Senhor: chegou ao conhecimento dos apóstolos e dos irmãos que estavam na Judéia, que também os gentios haviam recebido a palavra de Deus. Quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram da circuncisão o arguíram, dizendo: entraste em casa de homens incircuncisos e comeste com eles. Olha aí o espírito de acusação, o espírito de preconceitos, equívocos no meio da obra de Deus. Vamos entender o que está acontecendo e vamos ver como a vida de oração, comunhão foi fundamental para esta etapa, esta transição da igreja de um povo judaico, de maioria judaica, para a maioria gentílica. Vamos orar ao Senhor rapidamente. Pai querido e amado, Senhor, perdoa-nos, Pai, pelos nossos corações endurecidos. Perdoa-nos, Pai, pelos nossos corações efusivos, às vezes desapontados com tantas coisas que nos sucedem durante a vida. Perdoa-nos, Pai, ajuda-nos a viver o Evangelho, ajuda-nos, Pai, a viver a Tua Palavra, ajuda-nos, Pai, a parecer com Cristo Jesus. Queremos parecer com Jesus, queremos parecer com Cristo, Pai, queremos viver, como diz a palavra, como imagem e semelhança do Senhor. Então, Pai, entregamos diante de Ti nossos corações, nossa vida, nossa mente, nossos pensamentos, tudo que temos, tudo que somos, colocamos diante de Ti e te pedimos, Pai,
fala-nos através da sua palavra, concedendo-nos fundamentos para a oração, concedendo-nos fundamentos para a vida espiritual. Em nome do Senhor, nós te pedimos, nós a ti oramos, e a Igreja de Cristo diga amém e amém. Família amada, povo santo de Deus, pedras que vivem, sacerdócio real, ministros de uma nova aliança, herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo, ovelhas amadas, família espiritual. Estamos no primeiro século da igreja. Estamos diante da formação da igreja cristã. Estamos diante do berço da igreja. Um momento emblemático e fundamental para o entendimento do que é igreja, para o entendimento do que é povo de Deus, para o entendimento de como Deus opera, se move, se manifesta. Estamos diante da palavra de Deus. A palavra de Deus não volta vazia. A palavra de Deus é inspirada. É inspirada. Hoje não há mais a inspiração como ocorreu no período de escrituração da palavra. Hoje o que há é iluminação de olhos. Os olhos são iluminados para entender o que foi inspirado. Então, quando compreendemos a Bíblia, foi inspirada por Deus. Então, nós caminhamos de acordo com a sua vontade para a construção de uma igreja sólida, para a construção de uma vida espiritual saudável, para o desenvolvimento, de fato, de um ministério bíblico, ministério em que tange a igreja, os ministérios da igreja, o governo da igreja, mas um ministério pessoal também. É o ministério que você desenvolve na tua casa, o ministério que você desenvolve no teu casamento, na relação com os teus filhos, na tua vida em sociedade, no teu testemunho público, na tua evangelização pessoal, evangelização com palavras, evangelização com atitudes. Então, isso é ministério. Todos nós temos um ministério e devemos cumpri-lo cabalmente. Então, a maneira de formatar bem isso aí, de estruturar bem isso tudo aí, é através da palavra. E entendendo como dessa formação toda que propicia uma igreja saudável e, portanto, uma igreja missionária, porque tudo é missão, toda a vida espiritual é missão, todos os nossos focos são missionais ou missionários. Nós somos essencialmente missionários, somos essencialmente evangelistas. Nós fomos chamados para testemunhar Cristo Jesus, quer pela vida, quer pela morte. Em todos os momentos, testemunhar Cristo Jesus. Então, quando temos o fundamento bíblico e assim avançamos, vemos agora no texto aqui em tela como a oração vai entrar nisso daí, como a oração vai fazer a diferença, vai dar liga a essa massa de bolo, vai dar liga aí, vai fazer com que o bolo fique bom. Então, Pedro, o apóstolo Pedro, nesse pano de fundo, estava meditando em oração acerca de uma visão que Deus lhe havia dado. O Senhor Jesus lhe mostrou um lençol sendo baixado com alguns animais, toda espécie de animais, e disse: mata e come. E Pedro rejeitou aquilo ali. Não, mas isso é impuro, nada entrou na minha boca impuro, não posso comer. Não, isso. E Jesus 3 vezes falou. Aquela era a visão. E quando Pedro estava em oração e meditação acerca desta visão, ele começou a entender os planos do Senhor a respeito das missões. Ele começou a entender que
ele não deveria de considerar os gentios impuros, ele não deveria de considerar os gentios indignos de ouvir a palavra e receberem a salvação. Os gentios são todos aqueles que não têm a nacionalidade ou sangue de judeu, são as outras nações, são gentios, povos de outras nacionalidades, nações. Então Pedro não deveria considerar as outras nações impuras ou indignas de receber o Evangelho e, por conseguinte, aqueles que crescem, a salvação. Foi esse o entendimento missional que Pedro adquiriu no momento de meditação e oração acerca da visão que o Senhor lhe havia dado. E imediatamente ele obedeceu a esta visão, porque chegaram os emissários de Cornélio procurando para que ele fosse ir até Cornélio. Oficialmente, o primeiro gentio e a primeira casa convertida em Cesareia Marítima. Quando nós formos para lá, Deus nos permita termos muitas excursões para Israel, será um dos primeiros lugares que nós vamos visitar. Cesareia Marítima, ponto de partida, onde o primeiro cristão se converteu. Lá está ligada a nossa raiz. É interessante que alguns conhecem a Disney, conhecem a Flórida, conhecem Boca Raton, conhecem os Estados Unidos todo, conhecem a Europa, conhece tudo, mas nunca foi em Israel, ainda fala mal de Israel, só dizer desculpa, povo de Deus, mas às vezes preciso dar uma desabafada, porque isso é muito triste, ver esse tipo de coisa no meio da igreja. Então ali está a nossa raiz, irmão, são os nossos irmãos mais velhos, inclusive Shana Tová Umetuká, para os irmãos mais velhos judeus, que hoje é o ano novo judaico, que seja doce, que seja abençoado, e que vocês possam conhecer Jesus Cristo, único e suficiente Salvador, porque daí nascerá o remanescente de Israel, para a glória do Senhor, formando um só povo, uma só igreja, de gentios e judeus, a igreja do Senhor. Então Pedro obedeceu à visão e foi até a casa de Cornélio. Amado, a obediência é o que se espera para quem tem uma vida de oração, para quem medita na palavra de Deus. Como é que o cara está lá, imagina Pedro, está lá meditando na visão de Deus, está lá meditando no que o Senhor lhe mostrou, e ele entende a visão de Deus e depois quer desobedecer? Só se ele quiser ser engolido por um peixe grande, uma baleia, sei lá o que, como Jonas. Não é verdade? Só se ele quiser isso. Porque o normal, o natural que se espera de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, ao meditar na palavra, ao meditar na visão de Deus, estar em oração, é que ele tenha o entendimento da vontade de Deus e, ao ter o entendimento, obedeça, viva a palavra. E foi o que Pedro fez. E de outro lado, Cornélio também fez, porque o anjo apareceu para Cornélio no momento da oração e disse: Cornélio, as tuas esmolas, as tuas orações foram vistas, ouvidas, estão registradas diante de Deus. Por isso eu vim até aqui e estou te falando o seguinte: manda chamar Pedro, porque Pedro vai pregar para você. O anjo não estava ali para pregar, o anjo estava ali só para dar um recado. Vá lá e chama Pedro, ele é que é o evangelista. A missão é da igreja, a missio Dei, a missão de Deus é da igreja. A igreja precisa proclamar. E Cornélio obedeceu, Cornélio mandou chamar. Você veja, amado, como a oração é fundamental. Se a pessoa está em oração, se a pessoa está em meditação, ela está em sintonia com Deus, ela está em sintonia com a palavra, ela vai superando as suas debilidades, suas fraquezas, suas efusividades, suas carnalidades, ela vai vencendo essas fraquezas e vai avançando, vai avançando. Então, amado, Deus transformou a perspectiva de Pedro em relação aos gentios, e por causa dessa transformação de perspectiva, ele foi usado por Deus como instrumento
E aí o centurião Cornélio e toda a sua casa se converteram. Amados, na hora da oração, esse homem, Pedro, foi iluminado para o cumprimento da missão evangélica. Se sabe que muito da missão evangélica espalhada pelo mundo está travada, está bloqueada, porque a igreja não ora. Porque a igreja não ora. Porque a igreja não tem uma vida de oração. Muita coisa está bloqueada. Muitas responsabilidades da nossa missão evangélica está paralisada, porque a igreja não tem uma vida de oração. A igreja não tem. As pessoas têm ido à igreja somente em busca de coisas materiais e se esquece da comunhão, da oração, da submissão, da obediência a Deus. E isto é muito triste. Então, dos versículos 27 a 33, Pedro chegou na casa de Cornélio, pregou a palavra de Deus para eles. E aí Cornélio, no versículo 30, diz: faz hoje 4 dias que por volta desta hora eu estava observando em minha casa a hora nona da oração, e eis que se apresentou diante de mim um anjo, um varão com vestes resplandecentes. Disse Cornélio: a tua oração foi ouvida, foram lembradas da presença de Deus, aleluia. Chama Pedro, ele vai pregar a palavra para você. Que maravilhoso, amado, que maravilhoso. Diz que a oração deste homem foi lembrada diante de Deus, lembrada diante de Deus. Amado, quando você estiver orando, você tem que saber, sabe, com perseverança. Não é orou uma vezinha, acabou, deu uma orada rapidinho, acabou. Deu uma orada enquanto toma banho, olha lá, amém, Senhor, aqui a caraca, aqui, ali, aleluia, Senhor, amém, aqui a caraca, oh, Senhor, amém, glória a Deus, acabou. Não, não é isso. É você separar um momento de oração, todos os dias, orar, ser perseverante e viver em espírito de oração. Diz, amado, que a oração é lembrada diante de Deus. Quando você menos espera, amado. Cornélio tinha o costume de sempre ir à hora nona para orar, a hora de sacrifício, de expiação de pecados, dentro daquele costume. E ele estava lá orando: perdão, Senhor, perdão, Senhor, ser propício pecador, Senhor, eu sei que eu não mereço nada, Pai, eu sei que eu sou um pecador, eu não sou o homem das nações, o melhor de todos que está na antessala de Deus, não, Senhor, eu preciso da Tua graça, Senhor, maravilhoso, sabe, isso estava na memória de Deus, ficou na memória de Deus, e ele foi respondido. E aí Pedro pregou. Então, amado, você se lembra que Pedro, lá no Pentecostes, Atos capítulo 2, ele citou a profecia de Joel, dizendo que todos aqueles que invocassem o nome do Senhor seria salvo. Esta profecia de Joel, citada por Pedro no Pentecostes, Atos capítulo 2, estava se cumprindo diante dos olhos dele em Atos capítulo 10. Pessoas invocando o nome do Senhor e sendo salvas, gentios sendo salvos, a palavra correndo. Diz que Pedro estava pregando, versículos 44 a 48, Pedro estava pregando ainda a palavra, nem terminou de pregar, tchum, como diz aquela figurinha, pá, nem terminou, pá, as pessoas foram batizadas pelo Espírito Santo. E começaram a louvar a Deus. Mistério, louvado, aleluia. Deus seja louvado, Deus seja engrandecido. Isto é maravilhoso. Olha aí, amado, a oração dando ligadura para a obra de Deus, a ligação dando ligadura para a missão evangélica, a oração dando impulso para a iluminação de olhos, para visões, para manifestação de anjo, a oração tendo aí um mover tremendo para que coisas extraordinárias aconteçam. Então, ovelhinha, entendamos que os primeiros judeus convertidos a Jesus, portanto, nossos irmãos em Cristo, eles ainda estavam carregando séculos de tradições judaicas nas costas. Mas Cristo estava derrubando essas barreiras e batizando os gentios com o Espírito Santo.
Havia uma resistência, porque aqui você vê logo nos 3 primeiros versículos que nós lemos como texto básico, que Pedro foi posto contra a parede. Você entrou na casa do gentio, comeu com eles, você errou. Sabe? Havia uma resistência, mas Jesus estava quebrando essas barreiras. Jesus estava quebrando essas barreiras. Pedro relatou o que havia acontecido, deu testemunho de Cornélio, deu testemunho do que aconteceu com ele, mostrou como que na oração o Senhor Jesus estava operando. Este é o poder de Deus derrubando barreiras, derrubando heresias, derrubando religiões mortas, religiões baseadas no legalismo, porque ou de um lado é legalismo, ou do outro lado é antropocentrismo, ou do outro lado é idolatria aos homens, ou do outro lado é, sei lá o que é, uma mistura disso tudo. Então, amados, as barreiras estavam caindo por terra. A palavra de Deus e o poder da oração estavam indo como uma flecha a acertar o alvo da missão. Então, em oração, o Espírito Santo orienta aos crentes judeus e lhes dá entendimento dos escritos proféticos, onde revelam que Israel foi escolhido para ser luz aos gentios, e não um guarda-vigia, guarda-costa, que não permitia que os gentios entrassem porta dentro, ficando do lado de fora da escuridão. Não, pelo contrário, eles foram chamados para abrir a porteira para que nós entrássemos, fôssemos enxertados na oliveira, tivéssemos acesso ao Evangelho, e toda esse mover importantíssimo na história da igreja, que remete à nossa raiz, e por isso hoje estamos aqui, salvos em Cristo Jesus, porque essas barreiras caíram e o Evangelho chegou até nós. Lá nesse momento histórico grandioso, marco histórico poderoso, está a vida de oração. Amado, imagina lá se aquele povo não tivesse comunhão com Deus. Imagina lá se você não tiver uma vida de oração, quantos sofrimentos virão. Amado, a oração evita sofrimento, a vida de oração evita problemas, a vida de oração nos dá livramentos, a vida de oração move o sobrenatural, avança com a missão evangélica, para a glória de Deus. Então, orando e meditando nas Escrituras, o Espírito criou uma igreja missionária, o Espírito criou uma igreja evangelística. Eu recebo em nosso ministério uma igreja de oração, uma igreja de missão, uma igreja de oração, uma igreja de evangelização. Essas coisas estão ligadas, essas coisas têm que andar juntas. Não tem como você fazer missão sem uma vida de oração, porque o que te dá poder para testemunhar é você estar em comunhão com o poderoso. Ou você acha que o poder é seu? O poder não é nosso, o poder é de Deus. O poder pertence a Deus. 2 vezes ouvi isso, diz a palavra, 2 vezes. O poder, ou seja, é para você entender de fato, é o hebraísmo, é para você entender de fato que o poder pertence a Deus, o poder e a glória. Precisamos de falar com Ele, para que tenhamos capacidade para falar dEle para as outras pessoas. Então, ovelhinha, a missão aos gentios não foi uma iniciativa dos homens, foi uma iniciativa de Deus. A parte dos homens é estar em oração, em meditação na palavra, para testemunhar o nome de Jesus pelo poder do Espírito Santo. Ou seja, nós meditamos em Deus, meditamos em oração. Mas o que é meditar em oração? Não é aquela questão oriental de você relaxar. E você relaxar. Tem nada a ver com isso, mano. Pelo contrário, a oração causa atividade. A oração você fica ali na atividade.
A oração gera mais fluxo sanguíneo em algumas áreas do cérebro, no ponto de Deus. A oração move a tua vida, amado. Move. Às vezes você transpira. Jesus no Getsemane estava transpirando até gotas de sangue. É uma batalha, é uma guerra, mas você sai da oração muito mais fortalecido. Você sai da oração muito mais aliviado, muito mais leve. É igual a malhação na academia. Você vai lá na academia, malha, puxa ferro, corre. Você está lá se esforçando, cansando, mas depois você tem muito mais disposição o dia inteiro, muito mais força o dia inteiro. É a vida de oração, para a glória de Deus. Então Pedro, dos versículos 4 ao versículo 10 de Atos 11, eu não vou fazer a leitura toda, porque o tempo é curto, mas eu estou explicando tudo o que está acontecendo, para você entender perfeitamente. Então Pedro, dos versículos 4 ao versículo 10, ele faz uma exposição dos fatos. O que aconteceu? Olha, eu estava lá em oração, e aí Jesus me deu uma visão, e eu vi quadrúpedes, e a voz disse, come isso, mata e come. Eu não quis, eu disse que era impuro, mas ele disse 3 vezes para eu matar e comer, e ali o Senhor estava mostrando a visão. Então ele foi fiel aos fatos, ele mostrou o que estava ocorrendo, que era obra de Deus, comunicando o direcionamento divino, expondo as ordens dos fatos, e assim estabeleceu a verdade. O que é que isso diz para nós, amados? O Espírito Santo de Deus conduziu Pedro, trabalhando com a oração e a verdade dos fatos. O Espírito Santo não trabalha com mentira. Não adianta mentir a respeito dos outros. Não adianta inventar mentiras a respeito dos outros, conjecturas, fazer intrigas a respeito dos outros, tentar manchar a reputação de pessoas idôneas e fiéis. Não adianta, porque Deus vai disciplinar. Uma hora ou outra a mão de Deus baixa. Deus trabalha com oração e os fatos da verdade. A oração e a verdade. Deus não trabalha na mentira. Por isso Pedro expôs os fatos em ordem, trabalhando com a verdade. Depois dos versículos 11 a 16, Pedro explica a visão de Cornélio, a chegada dos emissários, e mostrando que tudo estava se encaixando perfeitamente, ou seja, era o próprio Cristo, pelo Espírito Santo, que estava agindo. Estamos no ministério do Espírito Santo. Hoje vivemos o ministério do Espírito Santo. Eu não entendo como alguns pregadores heréticos, cheios de heresia e megalomania na cabeça, são unicistas, e dizem que Deus não é 3 em 1. Estão negando o testemunho do Deus Pai a respeito de Deus Filho, estão negando o testemunho que o Espírito Santo dá acerca do Filho, estão negando a obra de Deus. Inclusive hoje nós vivemos o ministério do Espírito Santo. É o ministério do Espírito Santo. Por isso Jesus disse, quando o noivo lhes for tirado, nesses dias sim jejuarão. Por quê? O noivo foi tirado quando ele morreu na cruz do Calvário. E a figura em si do noivo, quando é que a igreja vai estar casada com o noivo? A figura do noivo, quando? Nas bodas do Cordeiro. A Bíblia diz em Apocalipse, não sei se você já leu alguma vez na sua vida, mas a Bíblia diz em Apocalipse que haverá as bodas do Cordeiro. As bodas, até onde eu sei, é casamento, bodas do Cordeiro. Então lá, a noiva com o noivo estarão ligados. Hoje é ministério do Espírito. Por isso, hoje é válido sim o jejum. É válido sim o jejum. Quando estivermos na glória com o noivo, casados plenamente com o noivo, tiver isso concretizado na glória, nas bodas, então o sinal é o quê? É o banquete.
Glória a Deus, que é o fim do tempo do jejum. Compreendeu? Então vamos pregar a verdade. Chega de heresia, chega de mente megalomaníaca. Vamos à palavra de Deus. Então, amado, Pedro explicou que isso tudo era obra do Espírito Santo. Explicou que toda essa visão era de Deus. Explicou que tudo isso que estava acontecendo era o Espírito Santo de Deus agindo na vida de pessoas que estavam em oração. E aí Pedro, nos versículos 17 e 18, esses versículos são importantes nós lermos, ele diz assim: pois se Deus lhes concedeu o mesmo dom que a nós nos outorgou quando cremos no Senhor Jesus, quem era eu para que pudesse resistir a Deus? Quem era eu para resistir a Deus? Era Deus que estava fazendo a obra. Porque lá no início do capítulo, você lembra que os judeus judaizantes, judeus já cristãos, porém, ainda dizendo que o judaísmo tinha que ser vivido, judaizantes, por isso, eles foram lá interrogar Pedro: você está em pecado, você entrou na casa do gentio, você teve comunhão com ele, você está fora da visão de Deus. E Pedro falou: olha só, se Jesus batizou aquele povo com o Espírito Santo dele, quem era eu para resistir? Quem é o dono do Espírito? Sou eu ou é o próprio Deus? O Espírito de Deus é meu ou é de Deus? Se o Espírito de Deus foi lá e batizou todo mundo, quem era eu para impedir isso daí? Quem era eu? Então, amados, ouça: quando não se tem vida de oração, se resiste à vontade de Deus. Era a figura desses cristãos judaizantes. Não estavam em comunhão e nem em oração e meditação bíblica no que Deus estava fazendo. Estavam na religião, estavam lá no judaísmo, agarrados ao tradicionalismo. Muitos, quando se agarram ao tradicionalismo, abrem mão da palavra de Deus em prol do seu tradicionalismo, eles fazem igual a Igreja Católica Apostólica Romana fazia: colocam a igreja acima da palavra de Deus. Amado, a igreja não está acima da palavra, é a palavra que está acima, é a palavra que manda o que tem que ser pregado. Não é a igreja que determina, é a palavra é inspirada. A palavra tem que ser respeitada. Respeitada. Por isso, para fazer a mensagem, a gente vai ao texto e o texto nos diz o que a gente vai falar. E não a gente faz uma mensagem da nossa cabeça e depois vai atrás de versículos soltos para embasar o que você está querendo dizer. Com isso você pode arrumar uma grande heresia. Uma grande heresia. Ou muitas heresias. Verdade? Então, ovelhinha amada, Pedro disse: quem sou eu para resistir? Então vamos lá, vamos à conclusão, precisamos avançar. Então, amado, ouça: o propósito de Deus ao separar o povo judeu para começar a obra por eles, foi ensinar para eles o que é santidade, o que é pureza. Ouça: oração faz parte do processo de santificação. Você vai aprender essa lição que Deus sempre quis dar sobre santidade e pureza, também muito através da oração. Oração faz parte do processo de santificação. Segundo, para que fossem luz para as nações. Esse processo de santificação para que eles fossem luz para as nações, levando outros povos a adorar a Deus, a conhecer a Deus, e não a desprezar os outros povos. Portanto, oração faz parte do processo de orientação. Deus queria que eles se santificassem para que eles fossem luz, tivessem tino e orientação para ser luz. Oração faz parte da orientação que Deus tem para a nossa vida. E a gente viu oração no texto o tempo todo. Estou falando o que aconteceu no texto e extraindo aplicabilidade do texto bíblico para a sua vida. Então, só que o povo de Israel, naquele contexto, alguns deles se esqueceram dos propósitos de Deus e permitiram que o orgulho e o preconceito os impedissem de fazer a obra missionária. Amado, quando você coloca o teu orgulho
a tua soberba, porque eu sou, eu. Quando você põe o teu orgulho, tua soberba acima, amado, você cria barreiras à obra de Deus. Você se esquece dos planos de Deus. Você passa a viver os seus planos, achar que você é o dono de tudo, você é que manda em tudo, você é o Senhor da glória. E não é, o Senhor da glória é Jesus. Então, nesses versículos, nós encontramos um dos relatos mais importantes para a compreensão da história da igreja, a formação da igreja e as bases da igreja. Como o preconceito ou um conceito religioso equivocado poderia causar uma divisão, um racha na igreja. Um povo lá, não pode deixar gentil entrar. Pode sim, não pode. Pode, não é por que você teve comunhão? Não pode. Pode. Sabe, essa heresia, esse tradicionalismo poderia rachar a igreja. Então, a oração, para isso não acontecer, a oração é fundamentada na palavra. Quando você tem vida de oração, e a vida de oração é fundamentada na palavra, porque não pode ser oração baseada no orgulho. Você se lembra do publicano e fariseu? O fariseu cheio de orgulho foi orar. Eu, Senhor, sou o melhor de todos. Eu, Senhor, sou o profeta vivo das nações. Eu, Senhor, sou o dono da verdade. Eu, Senhor, tenho aqui o endereço de Deus e ninguém mais é de Deus. Eu, Senhor, sou isso, sou aquilo. Eu. Então você está baseado no teu orgulho. Você não está orando biblicamente. E aí você vai ter a cerviz mais dura ainda, vai estar mais distante ainda da vontade de Deus e mais com o coração endurecido, dando voltas no deserto. Não é verdade? Dando voltas no deserto. Essa que é a verdade. Pois bem, então, você precisa orar fundamentado na palavra. Ouça isso, amado. Isso é de Deus para a sua vida. Segundo os cristãos judeus, estavam arraigados a essas tradições judaicas, resistindo ao Espírito Santo. Então, amado, Pedro, em meditação e oração, quebrou aquilo ali, foi lá e avançou e pregou a palavra. Portanto, a oração fundamentada na palavra é uma ferramenta para quebrar a resistência ao Espírito Santo. Se por um lado alguém está na carne, ou ora com orgulho, porque esse resiste à vontade de Deus, por outro lado, se você quebra as heresias, está fundamentado na palavra, e na palavra você busca vida de oração, diminuir para que o Espírito cresça, amado, toda resistência à obra do Espírito cai por terra. As coisas avançam na tua vida espiritual, Deus se manifesta para a glória do Senhor. Você vai ver tua vida curada, tua vida sarada, tu vai ver tua vida espiritual saudável, tua vida cristã progredindo para a glória do Senhor Jesus. Então, amado irmão, ouça a voz de Deus. Logo nos primeiros versículos diz que eles foram lá colocar Pedro contra a parede, ou seja, eles estavam com os ouvidos cheios de fofoca. Quem tem ouvidos para fofoca não terá ouvidos para ouvir a voz de Deus. Quem tem ouvidos para fofoca, fazer intrigas e permitir ouvido para fofoca, resiste ao Espírito, põe contra a parede homens de Deus, não ouvem e não tem discernimento para perceber quando o homem de Deus está falando, quer colocar o homem de Deus contra a parede, quer resistir à obra de Deus. Por quê? Porque não tem uma vida de oração. Está dando ouvidos à fofoca, está dando ouvidos a disse que me disse. Compreende, amado? Então, joga por terra a fofoca, joga por terra o disse que me disse, joga por terra a intriga. A Bíblia diz que Deus abomina a intriga. Olha, amado, fazer fofocas e intriga, Deus considera isso mais grave do que assassinato. Veja isso, a gravidade disso. Mais grave que bruxaria. Amado, foge disso. Se você conhece alguém que está vivendo para fazer intriga, com espírito de porco, falando mal dos outros, tentando puxar o tapete do irmão, tentando puxar o tapete do pastor, fazendo fofoca, amado, isso é, vou falar
biblicamente, diabólico. Isso é de Satanás. Isso vem do inferno. Proteja essas pessoas, exortando e acabando com isso. Não permita que isso continue. Não permita que isso prolifere na sua vida. Porque foi isso que aconteceu aqui. Por isso, havia ali em Atos capítulo 11 o risco da igreja rachar. Por quê? Por causa dessa fofoca. Por causa dessas pessoas que faziam intriga. Mas graças a Deus, Pedro tinha uma vida de oração. E pelo poder do Espírito Santo, a obra de Deus, a obra avançou. É isso que Deus quer para as nossas vidas. É isso que Deus quer para a tua vida. E assim, a missão da igreja vai avançar e nós seremos voz de Deus. Por quê? Porque quando há arrependimento, há vida de oração, se o povo arrepende, ora e busca a face do Senhor, se converte dos seus maus caminhos, então, amado, Deus sara a terra. Primeira coisa que acontece é cura. Oh, louvado seja o Senhor, cura divina. Amado, eu peço a Deus que o nosso ministério, pela graça do Senhor, possa ser um ministério onde aconteçam muitas curas divinas, cura física, cura espiritual, cura de toda a natureza, libertação espiritual, de escravidão, do pecado, das doenças, de tudo isso. Cura milagrosa, pelo poder de Deus, submetidos a Deus em vida de oração e de palavra, em nome de Jesus, amém? Então, amados, vamos orar esta noite, especialmente, ouça, anota aí, importante, amado, pela Isabela Raimundo Silva. Ela sofreu um grave acidente e ela passou por uma cirurgia na cabeça. Isabela Raimundo Silva sofreu um grave acidente, passou por uma cirurgia na cabeça. Vamos orar também pelo Vidal, que fez uma cirurgia de uma hérnia umbilical muito grande, já fez a cirurgia, está se recuperando. Vamos orar pelo Vidal e orar também pela criancinha de 8 anos, o Theo Nascimento Chanel. Esse menino é amiguinho do nosso filhinho Arthurzinho, a quem nós amamos, temos um profundo carinho. O seu amiguinho caiu, o seu amiguinho bateu a cabeça, está internado no CTI e ainda não se tem notícias de melhoras. Vamos orar por essa criança, vamos colocá-la diante do Senhor. Então vamos lá. Isabela Raimundo fez cirurgia na cabeça, Vidal fez cirurgia de hérnia umbilical, e o Theo que caiu, Theo Nascimento caiu, bateu com a cabeça, está no CTI, 8 anos de idade. Essas são as principais causas que nós precisamos orar em nome de Jesus. Nós temos um irmão também, não vou falar o nome por ética, não sei se ele permitiria, não conversamos sobre isso, mas um irmão amado que mora em Laranjeiras, trabalha em Laranjeiras, porteiro em Laranjeiras. Ele está passando por um estado depressivo, às vezes vem pensamentos suicidas, pensamentos malignos na cabeça, mas ele é uma ovelha de Jesus, ele é uma ovelha do Senhor, ele é amado por Jesus, e em nome de Jesus, todos esses pensamentos do mal caíram por terra, já caíram em nome de Jesus, ele é mais do que vencedor. Então vamos orar por esse irmão de Laranjeiras. Coloque diante do Senhor a tua oração. Pai amado, Pai bendito, estamos aqui, Pai, fazendo essa ligação da palavra com a oração. Nós queremos, Pai, que a nossa vida como um todo, inclusive a vida de oração, esteja fundamentada na palavra, esteja fundamentada na Escritura de fato, Pai. Nós não queremos vir à igreja como um mero entretenimento. Nós não queremos vir à igreja para ficar sendo enganado no entretenimento, num show, sabe? Não queremos estar na igreja para viver uma religião humana, uma coisa humana,
uma coisa que é fundamentada em homens. Não, Senhor. Nós sim sabemos o valor das pessoas, sabemos que cada um tem o seu papel, sabemos que cada um tem o seu chamado, a sua vida. Deus usa para a glória do Senhor, Deus usa cada um de nós com os dons e a chamada. O Senhor levanta a liderança da igreja para pastorear o rebanho. As ovelhas devem, a respeito, orar e agradecer a Deus pela vida dos seus pastores. Foi a promessa de Jeremias: darei pastores segundo o meu coração, que apacentarão o rebanho. E a palavra do Novo Testamento fala que esses pastores que se dedicam ao ensino da palavra devem inclusive ter dupla honra, em tudo, dupla honra. Pastor que se dedica à palavra não deveria ter que ficar choramingando, não deveria ter que ficar chorando, nem passando necessidade em nenhuma instância. Pastor tem que ser sempre honrado em tudo, por toda a igreja. Então sabemos disso. Mas, contudo, entretanto, a nossa adoração, o nosso curvar de cabeça, o nosso curvar de joelhos, é a Jesus somente. É a Jesus somente. Só Jesus é digno da nossa adoração. Só Jesus é digno da nossa veneração. Jesus é digno da nossa exaltação. Ele é a rocha de todas as coisas. Ele é o único e suficiente Salvador. Ele é o único que pode salvar, que pode levar para o céu. Portanto, Senhor, nós queremos viver. Pai, ajuda, Paizinho, a nossa igreja, Pai. Ajuda, Pai, a nossa igreja. Pai, nós te pedimos que a nossa igreja, Pai, nós queremos viver o Evangelho, Pai. Nós queremos viver a palavra de Jesus. Nós queremos nos parecer com Jesus. Nós queremos nos parecer contigo, Senhor. Nós queremos nos parecer com a vontade de Deus. Nós queremos, Pai, estar sendo pastoreados de verdade na tua igreja, na tua casa. Nós não queremos, Pai, que esse altar da nossa igreja vire um picadeiro de show de palhaços, de entretenimento. Nós não queremos isso, onde um lobo entretém os bodes. Nós não queremos isso. Nós queremos no altar pastores, pregadores e nos bancos ovelhas, verdadeiramente. Por isso, Pai, a tua palavra é digna de inteira aceitação. A tua palavra, ela é digna de inteira aceitação. Ela vem para consolar, ela vem para edificar, ela vem para encorajar, ela vem para fortalecer, mas ela vem para exortar, e ela também vem para admoestar. A palavra também dá cajadada, e graças a Deus pela cajadada da palavra. Como disse grande pregador Billy Graham: bendita foi a queda que me fez olhar para o céu. Bendita foi a queda que me fez olhar para o céu. Nós não podemos, Pai, viver um faz de contas. Nós precisamos querer viver verdadeiramente o Evangelho de Cristo, a palavra de Cristo. Por isso, o altar da igreja, o pastor da igreja, e graças a Deus que nosso ministério, o pastor da igreja, pode viver da obra do Senhor, que o pastor da igreja, que é a pessoa que pastoreia o rebanho, é ele quem vai dar a doutrina na igreja, é ele que vai pastorear a igreja. Por isso ele precisa estudar, ele precisa viver estudando. Ele não pode ser subiar, chupar cana, ao mesmo tempo plantar bananeira. As pessoas, cada um precisa assumir a sua responsabilidade no ministério. E o pastor precisa pastorear, estudar, e precisa inclusive ter paz financeira para isso, ter paz por todos os lados para poder se voltar para isso. Então, Senhor, ajuda-nos, Pai, a viver isso, Pai. Nós queremos viver de verdade o verdadeiro Evangelho de Cristo. Nós não queremos, Pai, viver uma enganação. Nós não queremos viver, Pai, uma coisa humana. Pai, triste é quando a pessoa
está na igreja, o cara começa a pregar e nem abre um texto bíblico. Começa a pregar e nem texto bíblico tem. Por que não tem texto bíblico? Porque se o cara começa a pregar sem texto bíblico e as pessoas não se levantam e vão embora na mesma hora, pronto, está na mão dele. Se ele começou a pregar sem texto bíblico, está na mão dele. E as pessoas ficaram, está na mão dele. Ele vai falar o que ele quiser e as pessoas vão engolir. Por isso está essa picadeira de palhaçada, de tanta heresia por aí. Tanta heresia. É a unção do rodopio, é a unção dos revela CPF, é coaching, é autoajuda. Cadê esses profetas que revelam isso, revelam aquilo? Que nenhum desses profetas se levantaram para dizer que viria uma grande pandemia, que assolaria o mundo e a igreja. Cadê? Nenhum deles se levantou para revelar CPF, identidade. Eu não preciso que ninguém me revele meu CPF, eu sei qual é meu CPF. Então, Pai, livra-nos dessa enganação, Pai, livra-nos, Pai, porque esse espírito de enganação, esse espírito de heresia, Pai, estava ali no capítulo 11 de Atos, estava ali colocando Pedro contra a parede, estava ali questionando a autoridade de Pedro, questionando o ministério de Pedro, questionando a pessoa de Pedro, botando contra a parede, por causa das heresias, por causa das intrigas, por causa do afastamento da palavra, resistindo à obra do Espírito Santo, resistindo à voz de Deus. Pai, nós precisamos ter a mente e o coração totalmente voltados para a Tua palavra, totalmente voltados para o Evangelho, totalmente voltados para as Escrituras, Pai. Pai, eu creio de todo o meu coração, Pai, que quando a Escritura Sagrada e a vida de oração tiverem total relevância na igreja, Pai, grandes coisas vão acontecer nessa terra, Pai. Porque hoje, quando a gente diz que vai chamar um cantor gospel famoso, a igreja fica lotada. Mas quando diz que vai ter um culto de oração, a igreja fica vazia. Tem que ser o contrário, gente. Tem que ser o contrário. O Novo Testamento está aí, está mostrando, é oração e palavra, os principais ministérios da igreja. Lá naqueles cultos do primeiro século, nem instrumento tinha. Teclado, piano, guitarra, baixo, nada disso. Era no gogó. E a igreja estava lá, levando o evangelho para o mundo inteiro, cego chegando, coxo saltando, morto sendo ressuscitado, nações conhecendo Jesus. E hoje as igrejas cantam, e um monte de analfabeto de Bíblia, um monte de analfabeto de oração, um monte de analfabeto da palavra de Deus. Nós precisamos mudar, Senhor, essa realidade. Precisamos de voltar para o Evangelho. Precisamos voltar para as Escrituras, Senhor. Precisamos dar atenção à Tua voz, Pai. Saber o que o Espírito quer. Saber onde que o Espírito está soprando. Saber qual é a obra do Teu Espírito. Ter temor de Deus, Pai. Temor de Deus. Respeito à palavra do Senhor. Esses dias eu estava ouvindo um pregador que subiu no altar para dar cajadada em quem é solteiro, dizendo que solteirice não é de Deus, solteirice é um mal, solteirice é isso, solteirice é aquilo. Manda ele falar isso para o apóstolo Paulo, em Coríntios capítulo 7, que diz que quem é solteiro e está bem com isso, permaneça solteiro e se dedique ao Senhor. Como é que o cara que se arroga seus das nações, sei lá o quê, sobe e bate numa coisa que a Bíblia diz o contrário? Cadê o respeito à palavra de Deus? Cadê? Meu Deus, abra os nossos ouvidos, meu Pai.
nossos olhos, Senhor. Abra, Pai. Porque não adianta a gente ficar aqui pedindo isso e aquilo, se não tiver Bíblia, se não tiver Jesus como centro das coisas, se não tiver respeito à palavra de Deus. É porque tem muita preguiça envolvida por aí. Tem gente que tem condições financeiras, rios de dinheiro, poderia, pastores, né, me referindo a pastores, vida financeira tranquila, poderia cair para dentro do estudo, fazer seminário, estudar, conhecer teologia, não faz nada, fica o dia inteiro tomando milkshake, passando no shopping da Barra da Tijuca. Onde é que está o respeito à palavra de Deus? Antes importa agradar a Deus do que aos homens. Antes importa agradar a Deus do que aos homens. Pai, se tu quiseres usar esse pequeno caco de barro, pequeno igual a mim, pequeno caco de barro igual a mim, para abençoar e iluminar olhos de pregadores que tem, Pai, tudo para poder crescer, tudo para poder, sabe, ser uma grande, verdadeiramente voz de Deus para a nação brasileira, mas não tem ouvidos de Deus, não tem vida com Deus, não tem vida de oração, não tem. Então, Pai, tu possas me usar para abençoar essas pessoas, Pai, para ajudar a iluminar os olhos dessas pessoas, Pai, para que a gente tenha um evangelho forte, para que a gente tenha no nosso país uma igreja forte, para que a gente tenha no nosso país uma igreja avivada. Pai, ilumina os olhos, Pai. Tem muitos pastores, Pai, em nosso país, Pai, aqueles que são verdadeiramente pastores, Pai, mas que porventura se desviaram, porventura a cerviz ficou dura, por isso ou por aquilo, ou por orgulho, por soberba mesmo, ou sei lá o que foi que aconteceu, não sei. Pai, misericórdia, Pai, misericórdia de todos nós somos pecadores, todos nós, Pai, todos nós somos pecadores, todos nós erramos, todos nós um dia nos desviamos em alguma coisa, perdemos o tino em alguma coisa. Pai, faz com que essas pessoas voltem ao eixo. Faça, Pai, com que essas pessoas voltem ao primeiro amor, meu Pai, da Tua palavra. Respeitar a Tua palavra, meu Deus. Respeitar a Tua palavra. Ter vida de oração, Pai. Que foi isso que Pedro nos ensinou. Em Atos capítulo 11. Ele nos ensinou a respeitar a palavra, a respeitar o que Deus estava mostrando, meditando no que Deus estava mostrando. E aquele homem foi usado para quebrar a barreira de séculos e séculos de judaísmo. E complicado, hein? Porque a pressão era tão grande, ao ponto que ele, em outro momento, se deixou de simular, e o próprio Barnabé também. E aí Deus usou um outro pregador chamado Paulo para dar cajadada em todo mundo. A cajadada veio, cajadada não deixa de vir não, ela veio, mas veio junto com a vida de oração, palavra e oração. Senhor, humildemente, Pai, nós te pedimos isso tudo, Pai. Pedimos, Senhor, porque nós queremos ver uma igreja avivada, uma igreja com fogo do Espírito. Nós queremos ver a missão evangélica, a palavra do Senhor alcançar as nações. Nós queremos ver, Pai, as tuas ovelhas fazendo grande diferença, Pai, na sociedade, com tanto evangélico que tem por aí, tanto milhões e milhões de evangélicos, Pai. Nós deveríamos estar gerando um impacto maior na sociedade. Nós deveríamos estar influenciando mais a sociedade, Pai. Então, com os trens nos trilhos, os traços nos teios, os pingos nos is, com a vida na palavra e na oração, buscando fazer a vontade de Deus, derrubando as barreiras das heresias, a resistência ao Espírito Santo, viver em obediência, humildemente a Tua palavra, em espírito de oração,
com isso tudo em mente, com tudo isso no coração, com tudo isso sendo colocado diante de Ti em oração, pedimos, Senhor, mais uma vez, Pai, toca na vida da Isabela Raimundo, que sofreu um acidente, passou por uma cirurgia na cabeça. Toca na vida do Vidal, que está também de cirurgia, numa hérnia umbilical grande. Toca na vida do Theo Nascimento, Pai, que uma criancinha de 8 aninhos que caiu, bateu com a cabeça, está no CTI. Toca, Pai, cura essas vidas, Pai, sara essas vidas, Pai, pelo poder da Tua graça e da Tua misericórdia. Toca na vida do nosso irmãozinho lá de Laranjeiras, Pai. Tira esses pensamentos malignos da sua mente, ó Pai. Mostra para ele que ele é uma ovelha. Mostra para ele que ele tem propósitos, sentido de vida maior que é glorificar o nome de Jesus, para a glória do Senhor. Viver feliz para a Tua glória. Cura, Pai, as emoções dele. Cura os sentimentos. Sara e restaura. Esta é a nossa oração, Pai. Pai, envia provisão para o nosso ministério, para as nossas obras em Itaipu. Estamos construindo uma catedral, Pai. Estamos construindo uma catedral. Há tantos anos, Pai, que o Senhor vem nos dar esse sonho, essa visão. Vamos construir uma catedral, vamos construir uma catedral. Eu tinha, alguns anos atrás, um pastor, amigo meu, que ele sempre que me via, ele perguntava, e aí? E a catedral? E a catedral? Um amigo querido que eu tenho no meu coração, pastor Valmir, e aí, cadê a catedral? Cadê a catedral? Sempre perguntava isso, com todo carinho, ele sempre perguntava. E graças a Deus, Senhor, a catedral está sendo construída para a glória de Deus. Então envia provisão, Senhor, envia provisão, envia bênção, Senhor. Sustenta, Pai, essa família que o Senhor tem usado para abençoar essa obra, Senhor. Surpreende essa família mais e mais, Pai. Abre comportas, janelas de uma forma tal que essa família se surpreenda e traga outros, Pai, irmãos da igreja e outros irmãos que ouvem essa live agora, ajudar a semear nessa obra, para que nós façamos grandes obras de Deus, Pai. Nós queremos montar um ministério de louvor, Pai. É importante ter algumas pessoas no ministério de louvor que trabalhem 24 horas na igreja, contratadas. É importante que essas pessoas é que vão administrar tudo, vão marcar os ensaios, vão fazer ensaios, vão passar as vozes, vão marcar instrumentos. Outros que têm o dom de relacionamento vão buscar pessoas em casa, vão fazer ser embaixador da igreja, né? Relações públicas da igreja, vão buscar, vão falar, vão fazer evangelismo e tudo mais, tratar dessa área. Precisamos dessas pessoas chave. Precisamos de 5, 10 pessoas trabalhando na igreja, junto com o pastor, para a gente poder descentralizar as responsabilidades do pastor e poder ter essas pessoas todos os dias trabalhando na igreja e ter culto todos os dias. Pai, para isso precisamos que as entradas da igreja tripliquem, Pai, tripliquem. Só um milagre de Deus, e nós cremos que Tu faz milagres. Por isso eu peço, Pai, surpreenda a cada família da igreja, para que esse milagre possa acontecer em nosso ministério. Em nome de Jesus, possamos trazer mais pessoas preparadas para cada área. Em nome de Jesus, e o povo de Deus diga amém, amém e amém. Pois bem, amadas ovelhinhas, perdoem seu pastor que passou 8 minutos do tempo. Então me despeço rapidamente de todos. Que você tenha uma noite abençoada, que você tenha uma noite feliz, que você tenha uma noite ricamente feliz e abençoada, revigorante, um final de semana maravilhoso, ok? Quero dizer a todos que me ouvem nessa hora, que eu os amo no amor de Jesus, os amo em Cristo Jesus. Aos meus amigos mais próximos também, que eu os amo muito de todo o meu coração. Quero dizer a todos que porventura estão me ouvindo e de alguma forma eu tenha magoado, eu tenha ofendido, ou eu tenha feito alguma coisa que não tenha sido muito bom, me perdoe, eu sou um ser humano, eu também tenho as minhas falhas, tá bom?
então me perdoe, saiba que eu lhe amo, saiba que eu quero o seu bem, saiba que eu oro pela sua vida. Ore também pela minha vida, ok? Quando você errar, também busque se retratar, e assim a nossa igreja, os irmãos, a igreja vai viver em perfeita vitória até Jesus voltar e para toda a eternidade. Então que você tenha uma noite abençoada, uma noite revigorante, de sono maravilhoso, que você possa ter um sábado muito feliz, muito abençoado, domingo na casa do Senhor, aqui na rua General Roca 340, Galeria, Sala 7, Tijuca, coração do Rio de Janeiro, e em breve, com a graça de Deus, Talima TU, com a permissão do Senhor, estaremos também na estrada Francisco Cruz Nunes, 10.031, Itaipu, região oceânica de Niterói. Amém? Então, na sede da nossa igreja nacional, sede nacional da nossa igreja, em nome de Jesus. Amém? Aguardo você no domingo, graça, paz, misericórdia, amor, doces consolações do Espírito Santo para a tua vida. Também quero parabenizar a Capemisa pelos seus 63 anos que comemorou. Parabéns, muito sucesso, muitas bênçãos, muito crescimento com todo o seu trabalho, toda a sua assistência social, tudo que realiza. Deus seja louvado. Deus levantou lá uma liderança desde 2015 que sabe glorificar a Deus, sabe exaltar o Senhor. A Deus toda a glória, a Deus toda a honra. Parabéns, parabéns. Quero agradecer a Deus também pela vida da nossa pastora querida, que semana após semana está na igreja, não vê cansaço, não vê distância, às vezes vem cansada, debaixo de chuva, já é uma senhora de 73 anos, mas fiel. Louvo a Deus, mãezinha, te amo, todo o meu coração, sou um fã, como filho, te amo, para a glória do Senhor. Parabéns, parabéns todos os servos de Deus, que amam ao Senhor, que servem a Deus de todo o seu coração. Parabéns, presbíteros, diáconos, ministros, famílias, ovelhas, irmãos e irmãs, que amam a obra de Deus, que servem de todo o coração, que não veem a distância, não veem problemas, não veem nada, estão sempre fiéis na casa do Senhor. Bem-ajam a todos, continuem fiéis à obra de Deus, como Paulo aconselhou seu filho na fé Timóteo, combatendo o bom combate, porque isso honra ao nome do Senhor e glorifica ao nome do Senhor. Vamos assim, dando o nosso melhor, servindo com excelência. Uma boa noite, graça e paz. Até domingo, 9 horas da manhã. Esteja conosco. Somos o que somos pela graça de Deus.